Qual a diferença entre os conjuntos linearmente dependentes e o conjunto linearmente independente? Estes conjuntos são compostos por vetores. No conjunto linearmente independente, nenhum vetor é combinação linear dos demais vetores. Já no conjunto linearmente dependente, um ou mais vetores são combinação linear dos demais vetores do conjunto. Estou esquentando a minha cabeça para entender isso. Calma, isso é perigoso para você. Veja só este vídeo, acho que pode lhe ajudar. Vejam um conjunto U1, U2 até o N, né? Vetores de Rn. Então, a primeira observação aqui é o seguinte: U1, U2 até o N, né, eles são linearmente dependentes, se e só se um desses vetores for uma combinação linear dos outros. Então, se acontecer de um desses vetores, o 1, o 2 até o n, né, se ele for uma combinação linear dos outros vetores, o 1, o 2 até o n, então, né, esse conjunto, o 1, o 2 até o n, é um conjunto linearmente dependente. Segundo item, o 1, o 2 até o n são linearmente independentes se e só se eles não forem linearmente dependentes. Então essa é a definição, né, para vetores. A gente ainda pode chamar esses vetores de linearmente dependentes. Nós podemos abreviar isso por vetores LD, linearmente dependentes. E o linearmente independentes, nós podemos abreviar isso por LI. Muitos livros fazem isso, né, quando eles vão se referir a vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes. Vamos fazer um exemplo, né, para verificar essa questão da dependência linear e da independência linear. Por exemplo, os vetores. Vamos chamar aqui, ó, os vetores 1, 0, 0, 1, 1, 0 e, por exemplo, menos 2, 0 e 3. Eles são linearmente independentes. São LI em R3.
Como é que a gente mostra isso? Né? Para a gente mostrar isso daqui, primeiro, né, a gente vai supor o seguinte. Eles são LI, mas como que eu vou mostrar que eles são LI? Aqui seria a solução. Nós vamos supor que um deles, por exemplo, menos 2, 0 e 3, ele é, né, múltiplo do outro, do 1, 1, 0. Okay? Então, supondo que um é múltiplo do outro. Ok. E aí, se a gente fizer essa multiplicação aqui do segundo membro, nós vamos chegar aqui, que vamos multiplicar alfa, alfa, 0. Então, da igualdade de vetores, nós vamos chegar que o alfa ele é igual a menos 2 e o mesmo alfa é igual a 0. Então, observem que aqui nós temos a mesmo escalar, né? Só que ele precisa assumir dois valores, né, diferentes. Isso é impossível. Tá? Então, aqui a gente chega num absurdo. Então, quando a gente chega nesse absurdo, né, que o alfa ele tem que valer ao mesmo tempo menos 2 e 0, então a gente conclui que os vetores 1, 1, 0, né, e menos 2, 0 e 3, eles são linearmente independentes. Um outro exemplo que nós temos seria esse caso. Considere os vetores 1, 0, 3, 1, 0, 1, menos 6, menos 1 e 0, 2, 1, 0. E aí vem a pergunta. Estes vetores eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes? Para respondermos essa pergunta, nós vamos escrever a combinação linear C1, que multiplica 1, 0, 3, 1, mais C2, que multiplica 0, 1, menos 6, menos 1, mais C3, vamos colocar aqui, C3, que multiplica 0, 2, 1, 0. Vamos supor que isso daqui seja igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muito bem. Fazendo aqui as devidas multiplicações, então nós vamos ter aqui, ó, vamos multiplicar o C1 por cada uma das coordenadas, o C2 por cada uma das coordenadas, o mesmo com o C3. E aí a gente vai somar desses três vetores as primeiras coordenadas. Então aqui eu multiplico C1, né, vezes 1 dá C1, mais 0 C2, mais 0 C3. Então vai ficar C1. Nós já estamos multiplicando e somando. C1 por 0 dá 0, mais C2, mais 2C3. Então aqui vai ser C2 mais 2C3. Em seguida, terceira coordenada vai ficar 3C1 menos 6C2 mais C3. E a quarta coordenada vai ficar C1 menos C2. C1 menos C2. Isso é igual a 0, 0, 0 e 0. Isso significa que o C1 vale 0, C2 mais 2C3 vale 0, 3C1 menos C2 vale 0 e C1 menos C2 vale 0. Vamos escrever isso. Então nós vamos escrever assim, ó, C1 é igual a 0, C2 mais C3 é igual a 0, 3C1 menos C2 mais C3 também vale 0, e C1 menos C2 é igual a 0.
Ok? Então, como a gente sabe que o C1 vale 0, a gente substitui aqui. E aí nós vamos chegar que 0 menos C2 é igual a 0. Então nós chegamos também que o C2 vale 0. Substituindo o C2 nesta equação, então nós vamos ter 0 mais C3, que é igual a 0. Então, a gente chega que o C3 vale 0. Ok? Então, nós temos aqui o valor de C1, C2 e C3. Voltando na nossa escrita, então, a única possibilidade, né, para que esta combinação linear ela seja igual ao elemento 0, 0, 0, é que C1 seja 0, C2 seja 0 e C3 também seja 0. Ok? Então, nós chegamos nisso daqui. Então, o que a gente pode afirmar, né, dos vetores 1, 0, 3, 1, 0, 1, menos 6, menos 1, 0, 2, 1, 0? Nós podemos afirmar que, já que a única possibilidade para que essa combinação linear seja igual a 0, 0, 0 é que C1, C2 e C3 sejam zeros, então os vetores dados, né, esses vetores 1, 0, 3, 1, 0, 1, menos 6, menos 1 e 0, 2, 1, 0, eles são vetores L, I. Eles são linearmente independentes. Caso, né, nessa procura nossa, a gente chegasse que um dos valores de C1, C2 ou C3 fosse diferente de 0, então os vetores dados aqui, eles seriam LD. Agora entendi a diferença. E também lembrei que qualquer conjunto que contenha o vetor nulo é linearmente dependente. É mesmo, e por quê? O vetor nulo pode ser escrito como combinação linear de qualquer conjunto de vetores, por isso um conjunto que contém o vetor nulo é linearmente dependente. Verdade. É importante também lembrar que em Rn um conjunto com mais de n vetores é linearmente dependente.